Então, a questão de usar os mordedores, dependendo da idade da criança, é muito importante, né? Para ela ir aprendendo a mastigar. Praticar com alimentos, dar ali para a criança uma cenoura cozida, um brócolis, morder, mostrar como se faz aquele alimento, olha como que mastiga. Muitas vezes a gente tem que mastigar até com a boca aberta para mostrar para a criança, ó, é assim, com a boquinha aberta que a gente vai mastigar. É assim que a criança vai aprender a mastigar. E ela vai aprender a mastigar mastigando. Comia de tudo e agora está bem seletiva. Arroz, feijão, macarrão e carne. Às vezes abóbora e tomate. E aí aqui a gente entra de novo naquela questão. Então comia de tudo e agora está bem seletiva. Depende do que você chama do comia de tudo. Depende da forma que ela comia, depende da idade, depende da textura, depende das experiências que ela já teve, depende de como a família se comportava perante ao comportamento da criança. Então vai depender de uma série de questões. Então a criança, ela não simplesmente deixa de comer. Ela come o que ela come por algum motivo. Alguma coisa aconteceu para ajudá-la a escolher somente o que ela está comendo, a comer somente o que ela come. Da mesma forma que a criança aprende a comer, ela também pode aprender a não comer. E aí a gente precisa avaliar uma série de questões, a gente precisa avaliar a rotina dessa criança, como que tá sendo usadas as estratégias, se essa criança tem estrutura das refeições, quais são as texturas que essa criança mais come, o que ela come ao longo do dia. Então vai depender muito desses fatores, tá? E não simplesmente, ela comia de tudo e agora tá seletiva. Não acontece dessa forma. Alguma coisa aconteceu para que ela ficasse seletiva. Por mais que a gente não compreenda isso, existe sim alguma coisa que desencadeou tudo isso, essa preferência alimentar que desencadeou essa seletividade. Aí é importante que a gente avalie, né, que a gente sente junto, avalie o que aconteceu, em qual momento que foi, como que a criança chegou a comer só esses alimentos, tá bom? Outra pergunta. Ofereço um prato equilibrado. Se ela comer apenas arroz e feijão, pode repetir? A mãe oferece um prato equilibrado. Se ela comer apenas arroz e feijão, pode repetir. Repetir o quê? O arroz e o feijão? Ou repetir o prato novamente? Porque você sempre vai garantir que em toda a refeição da criança exista uma grande variedade ali de alimentos. Porque a nutrição da criança, ela não acontece somente ali no almoço e no jantar. A nutrição da criança acontece ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo da semana. Então não é o fato dela não comer uma refeição ou outra que vai fazer com que ela fique desnutrida ou que ela fique mais seletiva. É um trabalho diário em todas as refeições. E é claro, em toda a refeição você vai garantir que tem alimentos que a criança se sinta confortável, que ela vai começar a se permitir mais. Não é questão de, ela só comeu arroz e feijão, vou repetir o arroz e feijão. Não, você vai trabalhar refeição por refeição, lanche por lanche, oferecendo uma variedade de alimentos. Meu filho come carne, mastiga, mas na maioria das vezes cospe. O que fazer para estimular a mastigação? Então aqui tem duas coisas para a gente trabalhar. A questão do cospe está envolvida com vários fatores. Está envolvida com questão comportamental, né? Às vezes é um comportamento que ela aprendeu a fazer. Está envolvida com a questão sensorial. Às vezes é alguma textura que a criança se sente desconfortável e ela acaba cuspindo. Está envolvida com a habilidade da criança de mastigar, das habilidades motoras orais dela mesma. Então, se ela não tiver a habilidade motora para mastigar, para deglutir, então ela acaba cuspindo. E aí a gente tem que avaliar qual que é o caso da criança. E aí a questão da mastigação. Então, depende muito da criança. Existe uma janela de oportunidade para que a criança aprenda a mastigar, que é de 6 a 10 meses. Se a criança perde essa oportunidade, aí a gente vai precisar procurar profissional para ajudar, porque acaba que a criança ela fica com um padrão de mastigação que é errado e que é difícil a gente conseguir ajudar a criança e é difícil a criança evoluir na alimentação dela se não tiver a ajuda necessária, se não tiver as estratégias necessárias. Porque o que acontece? Acontece muitas vezes da introdução alimentar, a criança tem uma dificuldade maior no início com a mastigação. E aí o que a mãe, o que o pai pensa? Ai meu Deus, ele não tá conseguindo mastigar, vou facilitar o processo.
E aí bate a comidinha, bate no liquidificador, passa na peneira, que foi até... Eu atendi 2 casos assim recentemente. Então, uma criancinha que nasceu prematura, ela tem agora 11 meses de idade corrigida, porque para criança prematura a gente segue idade corrigida e não a idade cronológica. E até hoje é uma criança que ela come comida só peneirada, porque os pais têm muito medo da questão do engasgo. E aí eles estão focados mais na questão da quantidade, do volume, do que de fato na questão da mastigação. Ou seja, essa é uma bebezinha que perdeu, de alguma forma, a janela de oportunidade para aprender a mastigar. E agora a gente vai ter que trabalhar por outra linha para ir permitindo e trabalhar inclusive os pais, porque são pais que têm muito medo do engasgo, que têm medo da criança, e é uma criança que hoje em dia ela vai para a mesa chorando, ela não tem prazer em se alimentar, é preciso uma série de estratégias para fazer a criança ficar sentada à mesa, fazer barulhinho, colocar brinquedinho, e aí a hora que ela tá distraída coloca uma colher na boca de comida amassada, processada, porque a criança perdeu esse timing, né? Esse time do comer, de aprender a mastigar. Ninguém nasce sabendo mastigar. Mastigação é algo complexo, né? A criança aos pouquinhos vai aprendendo. Você vai colocando na boquinha dela, ela aos pouquinhos vai aprender a mastigar, a lateralizar. E ela aprende muito vendo você mastigando. Então colocar ali a criança para comer sozinha não ajuda, né? Ela precisa ver outras pessoas mastigando para que de fato ela consiga aprender a mastigar também. E às vezes um pouco de prática é muito importante para que a criança consiga desenvolver isso. Então ela só vai aprender a mastigar mastigando. Se ela não mastigar, ela nunca vai aprender. E aí fica aquelas crianças que mastigam assim, ó. Só que na frente coloca aquele bolo de comida aqui, né, e não consegue lidar com aquele bolo de comida, e aí vai virando, a criança vai juntando a comida na boca, ou acumula de um lado, e aí não sabe o que fazer, né, porque é um processo. Ela precisa aprender a mastigar, aí ela tritura o alimento, a hora que ele tá bem trituradinho, ela começa a misturar com a saliva, e aí fica confortável para ela deglutir. Né? Então a gente precisa estimular a criança. Então, nesse caso dessa pergunta, vai depender muito da idade da criança, das experiências que ela teve oportunidade, se foi permitida essa criança trabalhar essa habilidade. Né? Eu tô com outro caso também de uma criancinha de 3 anos que ainda só come comida batida no liquidificador, porque não aprendeu a mastigar. Então é uma dieta láctea a dessa criança, e só com alimentos que a mãe faz processado, tem que ser liquidificado, às vezes peneirado, para que a criança consiga engolir. Então, vai precisar de ajuda com toda certeza, tá? E aí, outra coisa, a criança também explora o mundo pela mãozinha e pela boca. Então tudo, o bebezinho, ele vai levar à boca, porque faz parte desse processo de conhecer o mundo, de conhecer tudo que cerca a criança. A criança, a mãozinha do bebê, tem muitos receptores sensoriais, e a criança já sente tudo isso pela mãozinha. E aí como que o bebê aprende a mastigar? Ele pega o mordedor, leva à boca, e ele vai mastigando o próprio mordedor. E aí quando a comidinha estiver na boca dele, ele já vai saber com o tempo o que ele deve fazer. E isso ele vai aprendendo. Então, muitas vezes o bebê coloca a mão na boca, a gente bate na mão dele. Não, tira a mão da boca, não pode ficar, não põe isso na boca, não pode pôr na boca. Deixa o bebezinho explorar. Se o seu filho ainda não começou a introdução alimentar, deixa a criança explorar o mundo pela mãozinha, pela boca, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, a questão de usar os mordedores, dependendo da idade da criança, é muito importante, né, para ela ir aprendendo a mastigar. Praticar com alimentos, dar ali para a criança uma cenoura cozida, um brócolis, morder, mostrar como se faz aquele alimento, olha como que mastiga. Muitas vezes a gente tem que mastigar até com a boca aberta para mostrar para a criança, é assim, com a boquinha aberta que a gente vai mastigar. É assim que a criança vai aprender a mastigar. E ela vai aprender a mastigar mastigando. E aí demonstrar como se faz, comer junto. Outra questão legal para fazer, escovar a boquinha da criança, mesmo que ela não tenha dente. Escovar aqui nas laterais da bochecha, a língua, o céu da boca, ao redor da boquinha. Porque com isso a gente já vai dessensibilizando a boquinha da criança para a questão de textura, né, para a questão dos alimentos também, tá? E aí a gente
gente já vai desensibilizando a questão do reflexo de vômito também da criança. E a gente precisa estimular essa criança com os alimentos certos. Então eu não sei a idade da criança, da mãe que fez a pergunta, então vai depender muito da idade dela, da experiência que ela já teve, ao que ela já foi exposta. E na maioria das vezes vai precisar sim procurar auxílio profissional. Se vocês puderem compartilhar comigo as experiências, deixar aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês gostariam de ter visto mais, isso me ajuda também muito. Eu queria pedir muito para vocês me ajudarem curtindo, compartilhando, interagindo, mandando para outras famílias, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar até mais pessoas. Eu conto muito com a ajuda de vocês para isso, tá? Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!